Olá jovem, tá começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre instinto de defesa e reflexo. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Vamos falar aqui sobre esse reflexo, sobre esse instinto de defesa que a gente tem. Se alguém, por exemplo, chegar atrás de você e te empurrar, você cair para frente, qual que é o seu reflexo? Qual que é o seu instinto de defesa? Colocar a mão para se defender. Quando você cai para trás, alguém te empurra para trás, qual que é o seu reflexo? Colocar a mão para trás para não cair. Aí você já está começando a entender o que eu estou querendo dizer. Então, quando você está voando de parapente, isso está muito ativo na sua mente ainda, porque isso é natural do ser humano. Desde criança a gente aprende a se defender. E você vai notar que boa parte dos pequenos acidentes na boca da rampa, por exemplo, quando tem uma decolagem que abduz o rapaz e devolve, ou quando você chega no pouso e estola, esse reflexo às vezes causa problemas. Você tem lesões na mão, nos braços, por causa desses reflexos. Vai falar assim, Ricardo, mas eu vou deixar me espatifar no chão? Não. Mas tem que ter consciência disso, porque isso também traz problemas durante o voo. Boa parte dos efeitos de cascata que acontecem no ar, e isso você vai notar assistindo vídeos de CIV, tem a ver com esses reflexos. Acaba acontecendo sobrecomando quando acontecem esses reflexos. Por exemplo, quando você estola a vela, você vem, estolou, caiu para trás por alguma forma. Se você coloca a mão para trás para se defender, o que acontece? Você dá mais comando. E aí você acaba estolando mais. Isso durante um efeito de cascata, com a vela catrapando toda, maximiza. Por isso é que muitas vezes o pessoal fala, levanta a mão. Porque a posição que o parapente voa, de pilotagem, dele entrar em voo, é aqui, ó. É com a mão alta. Aí o que acontece? Muitos dos problemas poderiam ser evitados se a gente suprimisse esse reflexo, tivesse essa consciência da posição das mãos, né? Num colapso, por exemplo, você está voando aqui, o treco fechou de um lado, um assimétrico, você despenca para esse lado, a tendência é fazer isso aqui, ó, para se defender, colocar a mão para baixo. E quando você faz isso, você meio que estola, problematiza mais esse lado, quando que você teria que conter o giro e só dar uma batucada e fazer voltar a reinflar. A maioria das velas vai reinflar. A gente já falou sobre colapso, mas você entende que esse instinto de defesa nosso, mesmo quando cai para frente, a vela abre um mergulhão para frente, né? Toma um front, ela vem para frente, a pessoa faz assim, ó, a 300, 400, 1000, 2000 metros de altura, a pessoa tenta pôr a mão aqui assim. É um instinto da gente. Se a gente tá caindo para frente, a vela mergulhou, você vai fazer assim. Não é para fazer assim, né? Teria que segurar o avanço. Mas isso você vai adquirindo com o tempo, e por isso é importante se fazer um CIV, para entender isso, né? Mas o ideal, né, de tudo é que você tenha dentro da sua cabeça essa coisa de que esse reflexo de se proteger pode causar problemas. Claro, você tomou uma arrancada no chão, você vai cair, é meio natural você pôr a mão para se defender. Você vai falar, Ricardo, quer que desligue se eu cair de cabeça no chão? Não. Mas vai ter momentos em que você não colocar a mão para cima e não se comprometer com a pilotagem vai ser prejudicial e vai causar mais problemas do que se você tivesse se defendendo, né, ou tentando se defender através desse reflexo. Então é assim, olha, a proposta é que quando você senta na selete, né, você conectou a selete, você decolou, você tem que estar comprometido com a pilotagem. Você deixa de ser um ser humano normal, que quando tropeça põe a mão para se defender, e você passa a ser um piloto de parapente. Você passa a ser uma pessoa comprometida a dominar aquela máquina que está em cima de você. Avançou, segura, estourou, levanta a mão, e assim vai. Você tem que controlar aquilo.
e evitar esses reflexos mesmo na hora do susto, porque é fácil a gente pensar isso quando não está acontecendo nada, quando não tem nenhum colapso acontecendo, ou quando a vela toma vida, né? Então, quando está no voo normal, quando a vela toma vida, quando rola um colapso, as coisas ficam meio caóticas assim, em milésimos de segundos. E é nessa hora que você tem que tomar cuidado para não deixar que os instintos tomem conta de você e que você tenha reflexos que venham a prejudicar a condição da vela lá em cima. Você entende? Então, esse compromisso, né, com a pilotagem tem que ser assumido. Você tem que estar ligado que isso pode acontecer. Ah, Ricardo, mas isso vai acontecer de uma hora para outra, eu vou estar preparado para isso? Não, isso eu não gosto da palavra mindset, né? Mas você tem que preparar a sua mente para as coisas que vão acontecer. Para quando acontecer, você estar preparado, você ter um pouco de subsídio, né? Você imaginar, né? Então, muitas vezes, os pilotos de acro fazem aquelas coreografias que eles vão fazer no ar, eles fazem no chão, tentando memorizar os movimentos que eles vão fazer com a mão. Você pode fazer isso também o tempo inteiro, memorizando aquilo, e para pensar, pô, se acontecer isso, o que eu vou fazer? Aonde vai estar a minha mão? O que eu estarei fazendo? Você já parou para pensar a hora que acontece um fronte com você, a vela se quebra, vai para trás, o que você tem que fazer? Né? Aonde tem que estar a sua mão? Tem que estar se defendendo para trás? Ou tem que estar para cima, esperando a vela voltar, e quando ela passar aqui na frente, né, em cima da sua cabeça, segurar o avanço dela, né? E eu segurar o avanço dela é segurar o avanço dela. Entendeu? Então, essas coisas você vai fazendo no chão, internalizando isso no treino de solo, né? Treino de solo é fundamental para isso, para você entender esse movimento de pitch, de roll, de yaw, de controlar a vela. Você vai fazendo isso no chão, internalizando na sua mente e desativando, quando você está voando de parapente, desativando esse instinto de defesa, esse reflexo seu de querer botar a mão para se defender, né? Muita gente vai chegar no pouso, tá estolando a vela, tá chegando meio quente, aí solta e faz assim, ó. Vai ter um momento óbvio que você vai precisar rolar, se defender, botar a mão. Mas muitas vezes você tinha que insistir aqui no flare para pousar decentemente. Tem gente que desiste do flare, levanta a mão para se defender. E aí é o suficiente para a vela ir de boca no chão e se quebrar, né? Isso eu tô dando alguns exemplos aqui, mas você vai notar, assistindo vídeos de pequenos acidentes, de vídeos de CIV, que boa parte dos sobrecomandos acontece às vezes instintivamente por causa de reflexo, né? Então, virar essa chavinha dentro da sua cabeça quando você senta na selete é fundamental para que você se torne esse piloto de parapente e deixe de ser uma pessoa que vai se defender em alguns momentos. Você tem que estar comprometido com a pilotagem, você tem que estar comprometido com manter o parapente voando, manter ele aberto, manter ele na trajetória, evitar entrar num giro espiral que vá direto para o chão, que te leve para o relevo, né? Ou evitar sobrecomandos numa catrapada para um efeito cascata, evitar esse efeito cascata. Você já notou que muitas vezes está acontecendo um efeito cascata, o cara solta o comando para ir buscar o reserva, pum, o parapente abre e voa magicamente. Por quê? Porque estava sendo interferido, né? Aquele instinto de querer pilotar, chegando atrasado às vezes nos comandos, e a hora que levanta a mão o treco voa, né? Porque ele é feito para voar com a mão levantada, né? E a gente às vezes não, muitas vezes atrapalha o raio do equipamento. Vai falar assim, Ricardo, eu devo levantar a mão toda vez que acontecer um problema no parapente? Não exatamente. Você tem que estar consciente da sua pilotagem e vai ter momentos em que sim, você vai ter que deixar a vela voar, tá? São momentos específicos que você vai treinar, que você vai passar por um CIV, que você vai observar, que você vai ter internalizado na sua mente. Então, o vídeo de hoje é exatamente sobre isso, sobre esse reflexo que muitas vezes, né, de se defender, de botar a mão, que muitas vezes está com o comando na mão e você se atrapalha porque você quer se defender o tempo inteiro, né, das coisas que vão acontecer.
Então, ó, bota isso na sua cabeça, na agenda aí. Sentou na selete, você é piloto de parapente. Você tem que estar comprometido com o parapente voar direito, né? Então você vai fazer de tudo para aquilo funcionar direitinho e evitar dar esse sobrecomando quando tiver algum problema, em momentos de tensão, né? Tem gente que trava e tem gente que dá sobrecomando. Muitas vezes você vai notar, a pessoa toma um catrapo, ela pega e faz assim, ó, e fica, a selete cai para esse lado, a pessoa fica com a mão ali assim, alguns segundos, e aquilo vela negativa, vira uma quiçaça e a pessoa travada ali. Por quê? Porque é um instinto de defesa, porque ela está despencando. Caiu, ela quer se defender, ela quer botar a mão para se defender. Na maioria das vezes, e às vezes está alto, né, para se defender. Não precisa, você tem que pilotar, você tem que fazer o treco voltar a voar, né? E esse é o compromisso. Beleza? Se você tem alguma coisa a acrescentar nesse vídeo, coloca aqui embaixo. Se já aconteceu com você essa coisa de você querer se defender e se machucar, também coloca aqui embaixo. Vamos ampliar o debate aqui, tá certo? Se você gostou desse tema, também deixa um joinha, compartilha esse vídeo, tá bom? Me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades, sempre tem uma estampa nova relacionada a voo livre. Beleza? Eu vou ficando por aqui, eu volto depois então falando de parapente. Valeu!